O ato de comer cada vez mais se converte em uma experiência. Você já pensou na comida como algo experimental? Pois é, há um grupo cada vez maior de pessoas que curte a experiência de comer algo novo, ou algo tradicional, mas com apelo diferente, algo exótico, algo fitness, algo cativante, algo refinado, ou algo simples, mas de forma muito descolada. Se você se identificou com essas atitudes, você é um foodie. Esse termo aparece pela primeira vez neste livro, publicado em 1984, pelos jornalistas Ann Barr e Paul Levy. O fenômeno food se dissemina tal como outros fenômenos culturais, ou seja, sai da esfera gastronômica para envolver a estética do alimento ou bebida, a história desse alimento ou bebida, onde ele é feito, quem o faz, quem se identifica com ele e quem aprecia isso tudo junto com você. Afinal, para um food não é uma questão de saciar a fome, mas curtir o cenário, o contexto e a companhia à mesa. Então, o fenômeno dos foodies, e mais do que isso, todo esse conjunto de percepções que as pessoas têm em relação à comida. Nós podemos colocá-los dentro deste perfil. Comida como experiência sensorial, como experiência social, como valor cultural e como fetiche. Empresas que trabalham com pesquisa de mercado e levantam perfis de consumo em todo o mundo estão de olho nestas tendências, como a inglesa Global Web Index, que publicou este ano, 2020, esse relatório sobre o futuro da comida, baseado em uma pesquisa com usuários de internet de 16 a 64 anos de idade. O que esse relatório aponta? Bom, há uma percepção geral de que os alimentos devam ser mais saudáveis. Portanto, há um foco na saúde, ou há uma percepção de que o alimento deva ser saudável. Há uma menor percepção de valor, digamos assim, em comidas do tipo fast food. Exceto fast food que agrega algum tipo de valor cultural, como a gente tem visto em várias situações e que ocorrem em vários lugares do mundo, o valor que se atribui à comida de rua, a determinadas comidas de rua, que não são, podem até ter aparência de fast food, mas são uma expressão da cultura, não é? Então há esse aspecto. Também o fato de que determinados alimentos que antes se restringiam a um determinado nicho, agora estão ganhando mais popularidade e estão de olho também nas grandes empresas. Ou melhor, as grandes empresas estão de olho nesses mercados de nicho. O papel que tem ocupado também os serviços de delivery, que crescem muito e que se colocam como uma diversificação da oferta de produtos e de serviços. E também até o papel que os restaurantes têm assumido como serviço tradicional. Esse retrato também tem sofrido transformações, né? O papel dos restaurantes, eles ainda são os mesmos do que eram há 20, 30 anos atrás? Do ponto de vista dessa adoção de um estilo de vida mais saudável, observem que é um gráfico, é uma curva ascendente, o percentual de usuários que afirma que usa aplicativos voltados para a saúde e práticas fitness, né? Então,
de uma maneira geral, isso tem se disseminado na consciência das pessoas, né? Que é importante adotar um estilo de vida saudável para não só ter maior longevidade, como ter maior qualidade de vida mesmo. E quando isso se traduz num perfil etário, nós vamos ver que os estratos mais jovens são aqueles que têm maior interesse em alimentação saudável, que são aqueles que compram alimentos saudáveis com uma maior frequência, né? E embora não sejam o grupo majoritário aqui na terceira opção, né, na compra de alimentos congelados, refeições prontas, mas de qualquer maneira é um segmento que participa de forma muito ativa desses produtos novos que aparecem no mercado com esse apelo voltado para a saúde, para o bem-estar, para práticas fitness. E aqui o declínio, né, que o relatório da Global Web Index aponta, no interesse desses usuários entrevistados em comidas de fast food, em algumas cadeias muito tradicionais e muito conhecidas. Então, são percentuais que variam de 9 pontos percentuais negativos até 28% negativos. Então, é um retrato bastante interessante dessa percepção e mudança de hábitos alimentares. E em relação ao consumo de carne, a gente vai ver também que é um perfil muito interessante, no qual o alimento que contém carne, ele é menos apreciado. Ou seja, aqueles produtos cuja fonte proteica é de origem vegetal é mais apreciado. E também o produto que vem numa embalagem com um apelo de sustentabilidade, uma embalagem biodegradável, uma embalagem reciclável, a transparência nessa cadeia de alimentos também conta. O tipo de rotulagem do alimento, ele traz advertências, ele traz orientações, ele identifica produtos que são derivados de organismos geneticamente modificados, se é um produto natural, se é um produto orgânico, e também se há alguma referência ou algum tipo de orientação do ponto de vista nutricional. Então, um alinhamento e uma percepção muito interessante desses consumidores a um estilo de vida mais saudável. E os serviços de delivery, quando se pega diferentes países, né, nós vamos ver que o Brasil teve um incremento aí de 23% em relação a 2018. Né? Então, pode-se dizer que é um tipo de relação do consumidor, e este vídeo está sendo gravado no período de quarentena, de isolamento e distanciamento sociais desencadeados pela pandemia da Covid-19. Então, isso sim intensificou, lógico, por força das circunstâncias, mas independente disso, esses serviços de delivery são um serviço em expansão e muda inclusive o tipo, a forma e o tipo de alimento que vai ser comercializado dentro dessa proposta. Então, os diferentes tipos de alimentos, se ele vai vir com esse apelo de práticas voltadas para a sustentabilidade, se ele privilegia a aparência estética do alimento, se é um alimento naturalmente saudável, se há referências à procedência do alimento,
se ele é orgânico ou não orgânico, se mobiliza algum componente que tenha um organismo geneticamente modificado. Então, isso faz bastante diferença hoje. E também a apresentação, como o produto se apresenta. Isso também conta, não basta apenas comer, né? A gente não quer só comer. E na mesma linha, a Mintel, que também é outra empresa que prospecta mercados e aponta tendências globais, elaborou esse relatório que foca as tendências no consumo global de comida e bebida até 2030. Então, dentro do estudo da Mintel, também essa preocupação com as questões ambientais, aí simbolizadas, né, pela jovem Greta Thunberg, que é um ícone moderno na defesa do meio ambiente, uma jovem ativista e que é um exemplo de dedicação à defesa e à proteção do meio ambiente. Então, aqui, homenageando e simbolizando essa preocupação, né, 34% desse extrato etário mais jovem no Brasil, né, com potencial aí de consumo, ou seja, idades de 16 a 20 anos, concordam que sua geração é mais ativa em causas sociais e ambientais do que as gerações anteriores, o que se reflete, obviamente, nas relações de consumo e especificamente no consumo de comida e bebida. Então, nesse sentido, temos também o fenômeno das smart diets, né, que tem esse apelo de que o consumo ele leve em conta essa nova concepção do status físico e mental de quem consome, do alinhamento com as questões ambientais, da preocupação com a saúde e o bem-estar. Então, os consumidores querem entender do que o produto é feito, como aquilo se alinha à sua própria biologia, como ele pode monitorar, inclusive, a própria evolução da sua condição física, pautada naquilo que ele come ao longo de um intervalo de tempo. E a Mintel, ela também resume estas novas percepções e que ela entende que vão dominar uma boa parte das nossas escolhas alimentares dentro destas perspectivas. Que o alimento conte uma história, de que predominantemente ele seja de origem vegetal, de que está alinhado a práticas sustentáveis, de que as porções que nós comeremos serão porções comedidas, serão porções que não serão exageradas, de que nós aproveitemos e brinquemos com a textura dos alimentos, que a estética conte, não basta apenas comer, tem que ser uma experiência bonita. Produtos híbridos, ou seja, às vezes é um produto que já existe, ele é incrementado com algo dentro, às vezes, da própria família daquele grupo de alimento, e que o torna um alimento híbrido. Fazer com que os alimentos também ganhem cada vez mais aceitação de um ponto de vista da cultura, de tal forma que determinados alimentos que aparentemente são incomuns se tornem aceitáveis e familiares. Então, nesse aspecto, a globalização tem proporcionado, né, um boom da comida étnica. Então, é muito comum, sobretudo em cidades de médio e grande porte, você ter um repertório bastante amplo de comidas que, para a cultura do local, aparentemente é exótica. A reformulação de macronutrientes desses alimentos e também o surgimento de um segmento de
alimentos que sejam personalizados, que dialoguem diretamente com as necessidades do próprio indivíduo.